Meus amigos, no vídeo de hoje eu atendo a um insistente pedido de vocês que várias vezes quiseram que eu falasse aqui sobre as diferentes etapas da minha formação intelectual. Para ser sincero com vocês, eu nunca quis fazer isso, até porque eu não creio ter uma formação ainda completa intelectualmente, né? Eu sou um rapaz de 32 anos, tenho sim muitos estudos em muitas áreas, mas essa formação ainda não se completou. Na verdade, nunca vai se completar, né? Mas eu acho que isso vai ser mais relevante no momento em que eu começar a ter uma obra, né, significativa, importante, publicada, etc. Mas eu acho que para vocês entenderem mais ou menos como foi a minha trajetória, né, para vocês entenderem mais ou menos como foi a minha formação, vale a pena, né? E de cara, né, a primeira influência que eu recebi foi talvez o oposto do que vocês imaginam. Foi a leitura do Manifesto Comunista que eu fiz aos 14 anos de idade. Sim, eu fui comunista e ateu entre os 14 e os 17, quase 18 anos. E não era um comunista qualquer, gente. Eu realmente li as obras de Karl Marx, né? Não só o Manifesto Comunista, mas boa parte delas, né? A ideologia alemã, miséria da filosofia, os manuscritos econômico-filosóficos, os Grundrisse, que eu acho que praticamente nenhum marxista leu, né? Os esboços de Karl Marx, uma edição resumida do Capital, né? Não li inteiro, né? Comprei, li parte, mas não li inteiro. Mas li muitas obras de Marx, né? Também de autores marxistas clássicos, né? Como Lenin, né? O Estado e a Revolução, O que Fazer, né? A história da Revolução de Outubro, escrita por Trotsky, né? A Revolução Traída também, que ele escreveu, né? Obras de Gramsci, obras de Rosa Luxemburgo, eu li tudo isso na minha adolescência, né? Então, eu fui realmente um comunista no sentido pleno, né, do termo. Isso num momento em que a maioria dos adolescentes não está pensando em absolutamente nada, né? Então, eu não aderia ao socialismo no período em que a maioria dos jovens adere, quando entram para a universidade e sofrem uma lavagem cerebral com essas militâncias imbecis. Não foi isso, né? Eu não sofri influência alguma, muito pelo contrário, eu estudava numa escola de elite que tinha muitos professores ali de tendência mais conservadora. E eu era a ovelha negra ali, eu era o comunista que criticava todo mundo. Então, eu sempre estive contra a corrente, né? Sempre fui do contra. E realmente, assim, isso teve um papel muito importante para mim. Por mais que mais tarde essa filosofia eu tenha jogado todo no lixo, foi vivido quase como uma espécie de iniciação, né? Quando eu descobri que existia algo chamado filosofia, que era possível pensar a sociedade humana, pensar a natureza humana, pensar a história, né, de uma forma mais elevada, mais inteligente, né, mais abstrata também, do que as considerações toscas, né, que algumas pessoas fazem por aí. Quando eu disse, foi a minha primeira iniciação à vida intelectual foi através do marxismo, né, que não é o melhor dos mundos, mas que tem sim a sua cultura, né? E há autores marxistas, inclusive hoje em dia, né, como o Slavoj Zizek, que é extremamente inteligente, né? Como um Domenico Losurdo, né? Ou como o recém-falecido Antônio Negri, né? Todos esses intelectuais são extremamente inteligentes e produziram algumas coisas de valor, todos eles, né? Isso me levou à filosofia. De Marx eu fui a Hegel, que não consegui entender direito na época, só mais tarde que eu fui realmente compreender Hegel, e me levou à leitura de vários filósofos, a tradição filosófica moderna, né? E já aos 17 anos, junto com a minha irmã, né, nós estávamos conhecendo a obra de Spinoza, né? E passamos inclusive, né, eu e a Bianca, por uma influência mútua, né? Nós nos influenciamos muito e inclusive nos convertemos juntos, né? Nos tornamos católicos mais ou menos ao mesmo tempo. Mas essa foi a minha primeira influência. A segunda delas foi simultânea, né? No ano seguinte, ao ano em que eu me tornei comunista, eu comecei a ler bastante sobre a física moderna, né? Especialmente sobre a mecânica quântica. E isso me interessou muito e me deixou fascinado pelo mundo das ciências naturais.
e me levou a um conflito interno, porque em parte eu pensava de modo dialético, né, no materialismo de Marx, e de outro lado eu pensava num materialismo completamente diferente, que é o do positivismo das ciências naturais, né? E a mecânica quântica, por mais que seja utilizada aí por alguns autores, né, pseudo-espiritualistas, ela é profundamente harmonizável com o mecanicismo de fundo da física clássica e da relatividade, né? Não existe diferença alguma, a diferença é apenas conceitual, mas esses conceitos se aplicam perfeitamente a um contexto filosófico da física clássica, tá? Não existe diferença nenhuma. Isso aí é conversa. Então esse conflito, né, é o conflito entre duas correntes revolucionárias, as mais poderosas, né, da modernidade. Eu não entendia muito bem isso na época, mas isso existia dentro de mim, né? Em parte o marxismo, em parte o positivismo. E foi nessa época, eu estava chegando aos meus 18 anos, já com um monte de leituras que eram totalmente incompatíveis com o estado de imaturidade no qual eu me encontrava. Eu era um adolescente ainda, que eu conheci a obra do Olavo de Carvalho, né? E essa é a terceira influência que eu recebi e, sem dúvida alguma, a mais poderosa, né? Aquela que mudou o direcionamento dos meus estudos, mas não só isso, mudou muito a qualidade daquilo que eu estudava, me levou a conhecer uma pleiade de autores, de correntes, inclusive algumas que eu já conhecia, mas nas quais eu não tinha me aprofundado, como por exemplo a fenomenologia, né? Me levou a conhecer a escola perennialista, me levou a conhecer a astrologia, né, e o simbolismo astrológico, me levou a conhecer uma série, né, de correntes aí, muitas das quais eu joguei completamente fora, e outras que eu aproveitei em parte, né, mas que não foram totalmente rejeitadas, né. E então o Olavo de Carvalho subiu, né, assim como ele no Brasil, né, subiu muito o nível das discussões intelectuais. Para mim também, ele trouxe uma série de autores novos, me levou a enxergar a filosofia num patamar novo, né? Então foi como que uma segunda iniciação no mundo dos estudos superiores. E alguns anos depois, né, foi o que me levou a conhecer a Igreja Católica, e principalmente aí por uma influência que também é a influência de milhões de pessoas, é o Padre Paulo Ricardo, né? E ele me levou a conhecer a doutrina católica. Acho que devo ter assistido mais de 200 vídeos daqueles da série Resposta Católica, né? E isso para mim teve muito mais valor do que a leitura do Catecismo Amarelo, para ser muito sincero com vocês, né? De qualquer modo, essas influências foram depois matizadas e modificadas por outras que eu vou falar no final do vídeo. Mas foi a influência mais decisiva, né? Foi aquela que me pôs realmente em contato com outras pessoas também, outros estudiosos sérios, pessoas que entendiam o que era a vocação intelectual, né? Coisa que parece que não era muito bem compreendida no nosso país. Antes da influência do Olavo, né, era compreendida só ou no contexto das militâncias ou no contexto das especializações acadêmicas, mas que a vida intelectual como vocação, né, como modo de vida, não era muito bem compreendido. E o despertar mais profundo para a vivência dessa vocação, o desejo de modificar a minha vida inteira, para adequá-la a esses objetivos, né? A ideia de traçar metas para a vida inteira de estudos, isso já existia em parte, né? Mas de forma muito incipiente. Isso veio com a influência do Olavo de Carvalho, né? E claro, me levou também à escola perennialista, né? E a leitura de René Guénon em especial me fez compreender muitas coisas, né? Por mais que boa parte disso também, como eu disse para vocês, eu tenha jogado fora, mas muitas coisas ficaram, sim, né? Essa foi a minha terceira influência. A quarta influência foi a que eu recebi do meu aprendizado da língua francesa. Em 2014, eu comecei a estudar sozinho francês. Depois eu entrei numa faculdade de letras, no curso português-francês, e tive um contato com não só a literatura francesa,
que deu aquilo que eu considero o meu padrão estético, né, que é o classicismo francês, né, as obras de Racine, de Corneille, de Molière, o próprio Voltaire também, que pode ser visto como um prolongamento do classicismo francês, né, a oratória de um Bossuet, a poesia de um La Fontaine, as considerações morais de um La Bruyère, tudo isso aí teve uma influência enorme para mim em termos estéticos, né? Boileau, Nicolas Boileau, como o grande juiz de toda a literatura, né? Isso eu passei a enxergar realmente como um padrão para todas as coisas que eu lia em termos de literatura, né? E foi o que me levou também a uma iniciação, por assim dizer, literária, né? Me levou a ler toneladas de literatura, e também me levou a muitos novos estudos. As pessoas que não conhecem a língua francesa, elas não fazem ideia da bibliografia disponível, elas não têm contato, né, com os clássicos, não só da literatura, mas da historiografia, das ciências sociais, dos estudos culturais franceses, que são uma enormidade, é um oceano de livros, né? Então, o contato com a língua francesa não só apurou muito mais o meu padrão estético, mas também aprimorou a minha erudição, me tornou uma pessoa muito mais erudita, me levou a conhecer referências que os meus compatriotas, infelizmente, não conhecem, né? 90% delas não conhecem, né? Porque é um mundo que se abre para você. Essa foi a quarta influência que eu recebi. E a quinta delas, né, foi a mais recente, principalmente a partir de 2016, quando eu conheci a liturgia tradicional católica, né, quando eu conheci a missa tridentina, o que me levou ao tradicionalismo católico e, no mesmo ano também, a um aprofundamento na filosofia tomista, né? Eu conhecia Santo Tomás só por alto. Eu já tinha lido coisas menores de Santo Tomás e sobre Santo Tomás, mas conhecer o tomismo como uma escola, né, como algo que tem uma profundidade e que se prolonga através dos séculos, desde o século XIII até os dias de hoje, é uma tradição ininterrupta de grandes estudiosos. Eu não conhecia isso, eu não fazia ideia de que esse mundo existia. Foi a influência, por mais que não tenha sido aquela mais marcante, como foi a do Olavo de Carvalho, mas essa fez com que eu enxergasse todo o conhecimento que eu adquiri nessas mudanças anteriores, né, nesses momentos que mudaram a direção dos meus estudos, tudo isso pudesse ser encapsulado, pudesse ser visto dentro do contexto intelectual tomista. Então, o tomismo ele dá como que a forma geral da minha mentalidade, por assim dizer, né? Por mais que haja, sim, claro que há pontos de atrito, há coisas que não são muito bem absorvidas, mas de maneira geral, né, ele consegue absorver tudo isso. Então, a passagem para o tradicionalismo católico também foi muito importante para mim, para uma vivência mais madura, mais séria, mais profunda do cristianismo, né? Então, eu considero que esses 5 momentos, né? O momento em que eu me tornei comunista, a leitura de Marx e dos marxistas, o conhecimento da física, em especial a física moderna, né? A leitura das obras do Olavo de Carvalho e do oceano de autores que vieram com ele, né, para a cultura brasileira, da tradição, né, perennialista, da fenomenologia. A fenomenologia já era conhecida, mas não da forma como ele introduziu, né, e muitos outros, né? Todas as influências que eu recebi. Mais tarde, a influência da literatura francesa, da historiografia francesa e do mundo, por assim dizer, né, francófilo, e principalmente, né, do tomismo e do catolicismo tradicional. Foram essas 5 influências que eu acho que moldaram, por assim dizer, a minha mentalidade. Isso não quer dizer que ela seja uma mistura eclética de todas essas coisas, né? Há inclusive autores aí que me influenciaram que eu nem citei, né? E que também fazem parte disso, né? Mas esses 5 momentos eles mudaram o rumo dos meus estudos
E na medida em que eu sou, né, um intelectual, sou uma pessoa que orienta a sua vida fundamentalmente por aquilo que conhece e que estuda, mudou o sentido da minha vida, né? Mudou a direção total da minha vida, essas 5 influências que eu recebi. Né? Então é isso, meus amigos. Se vocês estavam curiosos, né, as pessoas me perguntam muito isso, né? Quais foram as suas principais influências, quais foram os autores que mudaram a sua trajetória intelectual. O próprio título desse vídeo foi dado por uma pessoa que me perguntou na minha caixinha. Ele pediu exatamente um vídeo com esse título, né? Então estou aqui só às ordens, já estou obedecendo. Então essas são as principais influências que eu recebi, né? Mas eu, como eu disse, sou um rapaz de 32 anos, né? E pretendo estudar muito mais. Então, eu não sei quais outras influências eu vou receber. Espero que não sejam perniciosas, mas certamente essas foram as mais significativas e terão um impacto duradouro pro resto da minha vida.